Você criar artificialmente certos elementos que começam, que impulsionam o trabalho, sejam os paralelos, sejam, enfim, elementos poéticos, etc. E depois isso produz quase que um descontrole. Eu acho que eu vou turvando início e fins de trabalhos e vou construindo um trabalho só. Você vai criando uma linguagem, essa linguagem não serve para nada, tem uma hora que essa linguagem se abre, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia, com excesso de informação, é sufocante para quem faz. Eu comecei a criar um mecanismo de tentar ignorar isso, ou seja, deixar o olhar nascer de novo. E é muito difícil você deixar o teu olhar nascer de novo quando o teu olhar tem um excesso de cultura. Né? Então eu comecei a evitar a coisa da composição. Comecei a criar esse excesso de significado. Um significado para isso me respondia uma ação plástica. Né? Uma composição, a escolha de um material, né? Por exemplo, o mármore, né? Eu não escolho o mármore, mas eu escolho que o mármore tem que ser italiano ou grego, porque ali existe uma história da nossa história da arte, vem dali, e isso para mim me dava uma direção, ou seja, não era qualquer mármore, é mármore, você entende? Você vai criando uma linguagem e dentro dessa linguagem você vai desenvolvendo o teu pensamento. Então eu fui tomando, toda vez que eu tinha que tomar uma decisão, essa decisão eu evitava que seja uma decisão de composição. Né? Essa decisão geralmente era alguma decisão mental. Você vai tendo um significado, outro significado, outro significado, outro significado, você vai criando camadas no trabalho. Onde você tem um excesso de significado, você não tem mais significado nenhum. Né? Ou seja, você não ignora o significado, você apaga o significado pelo excesso, não pela negação. O que acontecia quando eu conseguia apagar o significado pelo excesso? Meu olhar voltava a ser zerado. Você entende? Porque minha mente não respondia mais o que eu estava olhando. Como se fosse uma mulher e você engravidasse no meio da própria gravidez, né? Você entende? É como se fosse possibilidade de, durante uma gravidez, você zerar as coisas e engravidar de novo. Então você tem dois nascimentos simultâneos. Né? Um que zera tudo, um que vai, zera tudo de novo e aí ele nasce de novo. Então foi uma técnica que eu comecei a descobrir que muito desses significados, muito dessas viagens, muito das escolhas, por exemplo, eu vou plantar a árvore aqui, a árvore aqui, a mesa, por exemplo, eu vou plantar a árvore aqui. Quantas árvores? Qualquer atitude é um significado. Eu mandei 22. Por que 22? Porque os antigos têm uma relação com o número 22, que eu achei que era uma relação interessante com aquele trabalho. São essas, digamos, decisões que envolvem seguir um certo paralelo, fazer esse paralelo dar numa determinada árvore, essa árvore ter uma certa razão de ser um mogno e não ser um pinheiro, por exemplo. Enfim, todas essas questões são mais ou menos decisões que se assemelham ao fato de você usar um vermelho ou um verde, mas que são explicitados de uma maneira diferente, que eu acho que tornam, inclusive, o trabalho de arte uma coisa, o resultado de uma série de processos, o resultado de uma série de mediações, que é mais claro esse resultado do que acontece, por exemplo, num quadro ou numa escultura, em que muitas vezes, enfim, todos esses raciocínios, essas escolhas, acabam sendo anuladas quando você acaba vendo o trabalho final. Eu comecei a perceber que fomos para o lado externo, né? Começamos a fazer trabalho do lado externo, site específico, etc, etc, etc. Mas, geralmente, a atitude, o ataque do artista nessa situação, ele era extremamente composicional. Não era um ataque construído, né? Era um ataque composicional. E eu comecei a ver que isso estava acontecendo muito. Eu tinha, por intuição, observado dois artistas. Um Rothko e o outro Pollock. Que o Pollock com o All Over, né? Ele foi, de um certo jeito, destruindo a necessidade de composição. Né? E o Pollock com a coisa... O Rothko com a coisa... O trabalho deles,
A pintura é extremamente composicional, tanto é que ele chegou àquela composição, não mudou mais, mas ele começou a levar aquilo para o ambiente, né? Depois teve a coisa minimalista, da coisa seriada, etc e tal, ou seja, não era um campo novo. Vários artistas estavam entrando por ali, mas eu aprendi com esses dois. Essa relação com o eixo da Terra não foi mais decisiva? Foi tudo mais ou menos no mesmo pacote. O eixo da Terra foi uma situação que caiu mais para o espaço interno. Ao mesmo tempo, eu comecei a desenvolver isso, às vezes consciente, às vezes meio com essa implicância, mas chegava no final. Eu comecei a ver que eu fui usando essa implicância com a composição no espaço interno, no espaço externo e depois na própria escultura. Eu comecei a ver que eu podia fazer uma escultura, outra escultura, outra escultura, outra escultura. Na hora que eu ia colocar numa galeria, num museu, ou seja, numa situação, eu começava a organizar ela no espaço. Aí eu falei assim, bicho, isso é uma composição, vamos ver como é que eu resolvo isso. Eu comecei a pensar o seguinte, assim, o que seria a posição perfeita que existe no nosso cosmos, principalmente no nosso sistema solar? A única posição perfeita é o eixo do Sol, né? Vamos dizer, vai em consideração que essa é uma posição perfeita que eu posso falar para qualquer um, que todo mundo fala, não, aquilo está perfeito, aquilo está perfeito. É o eixo do Sol, todo mundo roda em volta. Se o eixo do Sol está perfeito, tudo está torto. O resto tudo está torto, né? E o que eu fiz? Os primeiros trabalhos, que foram aqueles dos grafites, naquelas duas artes, eu conversava com um astrônomo e ele calculava para mim a posição do eixo do Sol, longitude e latitude, na hora que a galerinha abria, na hora que a exposição abria. Aí eu mandava a peça naquela posição, ou seja, não era eu que organizava, era organizada cosmicamente. Ou seja, e também achei bonito que tinha uma relação íntima minha, uma relação cósmica no mesmo momento. Eu achei isso um diálogo poético. Essa implicância com a composição gerou uma composição que, no fundo, eu acho que é uma composição estrutural. Ou seja, essa composição ela é feita minuciosamente nos pensamentos. O que acontece é o seguinte, esses 23 graus que a gente está conversando, é que o eixo do Sol é aqui, o eixo da Terra é inclinado 23 graus e meio, né, durante o eixo do Sol. Isso gera com que nós tenhamos as estações do ano, por causa dessa inclinação, ou seja, uma coisa torta que gera uma beleza incrível, né? Eu comecei a perceber que toda a nossa beleza é gerada por erros. Quando o universo chegou a um tamanho de uma laranja, começou uma ação de assimetria, né? E que tudo que a gente vê hoje em dia, que a gente considera tanto bonito quanto feio ou que seja, é de uma situação de assimetria. E é bonito, né, você ver que toda a nossa beleza, toda a nossa fauna, toda a nossa flora, tudo que a gente tem é uma condição de que está torto o eixo da Terra. Então, isso eu comecei a usar. Chegou a um ponto que eu fiz aquela exposição no Parque Lage chamada Série Árabe, que eu peguei e alinhei. Eram 3 esculturas, alinhei 3 esculturas com arquitetura e torci elas 23 graus, elas não davam mais no espaço, né? Umas se torceram, né? Era um trabalho feito com vigas de ferro e mármore, umas torceram, outras entraram pela parede, né? Eu sinto que quando eu termino um trabalho e eu acho que ele está redondo, algumas ideias dessas, dali em diante eu desimplico e ignoro. Como você chegou a essas coordenadas? 84, 85, quando eu estava organizando na minha cabeça o Grande Buda, eu demorei ele para colocar, mas foi nessa fase. Ao mesmo tempo eu estava construindo escultura, e essas esculturas para mim eram como se fossem exercícios formais, para me manter vivo, sabe? Mas o que estava me interessando era essa construção do pensamento. Então, por exemplo, mas se eu escolhesse alguma coordenada ali, até a própria escolha dessa coordenada seria. Eu sabia que estava dando na floresta, porque o trabalho tinha essa coisa de perder e se perder, uma árvore dentro de uma floresta já é perdida, ou seja, eu não estava muito interessado na árvore mesmo em si. A minha situação era a relação com a floresta. Ou seja, se eu jogo uma árvore dentro da escala da floresta, eu não tenho mais escala nenhuma, né? Ou seja, se eu jogo um grão de areia numa praia, está todo mundo igual, né? É mais um grão de areia, você se perde. Eu estava interessado nessa sensação. A utilização da árvore era mais ou menos sobre esse ponto de vista. E depois as garras se entrar, aí já é uma segunda poesia, ou seja, a partir do momento que é uma árvore dentro da floresta e essa árvore se perde, a gente tem as garras que vão se perder com o tempo também, ou seja, né, é uma coisa meio de poesia, poesia moderna, né, Fernando Pessoa, né,
eu sou aquele que eu não sou, né? Você entende? Eu vou criando significados e vou derrubando a composição, ia derrubando a composição, ia derrubando a composição, ia formando o olho, ou seja, mesmo dentro da coordenada ainda tinha uma situação que não era escolha minha, ou seja, eu vou para lá e lá eu tenho que encontrar um mogno, e nesse mogno novo, de que tenha pelo menos de 15 a 30 anos, um tronco mais ou menos assim, que nesse mogno novo eu faço o trabalho. A possibilidade de você tornar visíveis alguns fenômenos que não são visíveis, a passagem do tempo, enfim, uma série de questões que interessam fortemente ao seu trabalho e que, enfim, que para se tornarem plasticamente viáveis, o trabalho tem que como que abraçá-los, tem que tornar, dar a eles dar uma realidade que não é uma coisa, enfim, empírica, digamos. Como é que isso entra? Até a própria relação da Cruz na América, né? Principalmente a relação de escala, né? É um trabalho com uma escala totalmente disforme, ou seja, disforme não, totalmente feita pela forma, é uma cruz, porque são 4 trabalhos díspares, um feito em cada paisagem, por acaso caiu isso, eu só reparei isso depois, um feito em cada paisagem, mas para mim que é um trabalho só. Então você pode entender o grande Buda, tu pode entender o vazio do coração, litoral e deserto, tu pode entender a mesa, né? Olhar como se fosse um trabalho só, mas você começa a ver a relação deles na troca de paisagem, você começa a ver a relação deles nessa questão que você está colocando agora do tempo, né? Às vezes com tempos enormes, né? Essa poesia dessa perda do tempo e dessa impossibilidade total de ver o trabalho, ou seja, o trabalho para se formar leva de 400 a 500 anos, ele pode viver 1.200 anos, nenhum de nós vai ver. Eu acho que tem uma poesia incrível, porque nos dá o tamanho da nossa existência. Ao fazer com que nesse lugar onde está esse mogno, você magnetiza aquilo lá em função justamente dessa ação, que não é uma ação humana, que é uma ação natural, aquilo, enfim, ao mesmo tempo em que, digamos, vai diferenciar esse mogno de todos os outros mognos, vai dar uma espécie de singularidade àquele momento da floresta, que seria uma coisa mais homogênea. É como se também, digamos, se você jogasse em algumas minas. Eu espero que, independente dessas decisões, como, né, essa palavra acho que é precisa, dessas várias decisões, eu espero que o trabalho, mesmo que a pessoa não tenha noção de nada disso, olhe o trabalho e o trabalho responda. Ou seja, toda a construção, vamos usar a palavra clássica, ou seja, a forma, a proporção, o material, a configuração dentro do espaço interno, seja ele espaço externo, seja ele a escultura, etc. e tal, eu espero que isso seja resolvido como você vê isso que você fala, a escolha de um azul e de um verde. Ou, por exemplo, você olha aquele cubo, e tudo ali foi extremamente pensado e conversado com a relação, uma vez a gente conversou sobre isso, com a relação do sexo, né, e com a relação da história da arte. São esses dois veios que vão construindo aquele trabalho. As poucas experiências que o ser humano tem de inteireza, ou seja, a mente dele está completamente unida ao corpo, são no momento do orgasmo, no momento do êxtase, que eu nunca passei, mas a gente vê, né? Ou seja lá em qualquer situação espiritual, esse momento do êxtase, me parece que a mente e o corpo da pessoa é um único objeto. Então isso fez com que eu resolvesse aquela forma, por exemplo, eu resolvesse a forma para mim tinha que ser um cubo, tinha que ter uma certa geometria, porque por causa dessa beleza, dessa inteireza, né? E qual seria a forma? Eu comecei a perceber que havia uma coisa do sexo no fazer, né? Você tem que fazer, você tem que cair de corpo ali, né? Então, eu comecei a perceber que dentro da história da arte, o fazer estava dentro da história da arte. Da escultura, o fazer estava meio mal. Então, eu pensei que o pensamento principal do trabalho podia ser o próprio fazer do trabalho.
né? E aí fui numa forma minimalista, aquela forma, ela tem um diálogo com as formas do Saul Levitt e tal. E nesse momento, por acaso, eu gostava muito do Donatello, a coisa de conviver com Donatello e observar Donatello me levou a estudar um pouco melhor a Renascença e, logicamente, caí na mão de Leonardo, Michelangelo, etc. e tal, e comecei a ver livros e livros de Leonardo. Ele desenhava aquela forma compulsivamente. Aí, quando eu vi que aquela forma já existia, antes mesmo de Saul Levitt, ou seja, é uma forma que não tem dono, né? Assim como um cubo, uma esfera, são formas que não tem dono, né? Eu falei, puta, mais interessante ainda, né? A gente sabe que chegou a nós pela estrutura minimalista, eu sei que essa leitura vai ser feita, mas ela é uma forma sem dono. Então, eu vou me utilizar de uma forma sem dono e aí partir. E aí eu construo todo aquele... Eu fazia, o que você faz? A forma resolvida, todas as questões escultóricas resolvidas, só me restava fazer. E o fazer era minimalista. Você está entendendo? Ou seja, eu fazia todo dia a mesma coisa, me dava uma atitude minimalista. Eu inverti totalmente a sensação minimalista naquela peça, para mim. E ela tem essa coisa que a gente estava conversando inicialmente, que, por exemplo, você olha para ela, se por acaso lhe chega o saber, o conhecimento, que aquela forma é inteira e que aquilo foi esculpido, um cubo dentro do outro, você vê ela completamente diferente. Existe um salto no seu olhar, mas se você observar a peça não mudou nada. A sua compreensão que mudou o olhar da peça, né? Então, é mais ou menos isso que acontece nessa pergunta que você está me fazendo. Ou seja, você pode olhar aquela peça por olhar e não saber que ela não tem cola. Mas se por acaso você sabe dessas várias decisões que me levaram a construir essa peça, ou que me levaram a botar o grande Buda, que me levaram a... Se por acaso você sabe, só faz aumentar. O que interessa bastante agora seria justamente ver como é que os trabalhos, tanto o que está aqui na Tomi Otaki quanto o que está na Galeria Milan, se relacionam um pouco, tanto com essas ideias mais amplas que você mencionou, como qual é um pouco a procedência desses trabalhos, essa relação com uma obra que você, o trabalho dos cantos que você fez em Portugal. Essa construção desse negócio que eu chamo de pensamentos, né? Esse pensamento meio filosófico, plástico, que não é um pensamento com palavra, é plástico, né? Que eu vou criando, e isso vai criando como se eu estivesse fazendo um trabalho único. Mas eu acho que a coisa mais interessante são uma série de talvez uns 10, 12 trabalhos que eu fiz e que vão construindo essa estrutura, vamos dizer, essa composição meio estrutural, né? Então, eu turvo os inícios e os fins dos trabalhos, fazendo com que um junte com o outro, e assim eu vou fazendo. E alguns até classicamente, como é que foi o Concerto para Encanto e Anel, né? Que eu fiz uma exposição, fiz outra exposição e uma série de ações no mundo, ou seja, como se fosse uma ópera, né? Um ato aqui, outro ato aqui e um terceiro ato, que ligava tudo e que você podia ver uma exposição, podia ver outra, podia ver só essas ações, mas o interessante do trabalho é quando você sabia que acontecia tudo. Isso às vezes acontece nesse veio, e às vezes ele acontece pontuado. Esse trabalho atual, ele tem um nascimento em Portugal, num trabalho que eu fiz em Portugal em 2008. Se você reparar, Portugal é um retângulo, o mapa de Portugal é um retângulo. E aí eu idealizei uma situação que é muito própria da língua portuguesa, que é o canto, né? Canto, esquina e canto, do cantar poético, né? Para a gente usa a mesma palavra, né? Mas essa coisa dúbia que existe na língua portuguesa entre o canto do espaço e o canto da poesia me está interessante, porque na realidade é um trabalho sobre o espaço, né? Mas não o espaço no sentido físico ou no sentido de um geômetra observando o espaço. É uma observação do espaço no sentido poético. Esse segundo trabalho, eu reparei que numa outra palavra existe a mesma questão da língua portuguesa, que é o verso, né? Verso no sentido de versar e verso o outro lado da coisa. Então eu fiz esse trabalho em Portugal que chamava-se Quatro Cantos, né? Esse título não tem dono. Não foi eu, nem você, nem ninguém que eu conheça que idealizou os Quatro Cantos.
Eu gosto dessas coisas que não tem dono, sabe? Eu peguei 4 blocos relativamente cúbicos, tirados de uma pedreira, saídos do jeito que foram cortados, sem acabamento, boto em cima do caminhão e viajo com esse caminhão a 3 cantos de Portugal, e o quarto era o canto Faro, onde acontece a exposição. Então eu teria 3 espaços externos e um espaço interno. Em homenagem a isso, eu resolvi... Esse trabalho também tem uma coisa, esses 2 trabalhos têm uma coisa que são como se fossem ilustrações de poesia. Em Portugal eu usei a Sofia de Melo Brenner, e com uma poesia dela chamada A Casa Térrea. É uma poesia pequena, de 8 versos. Eu viajo com caminhão, no primeiro lugar a gente bota as 4 cubos no chão e eu fico desenhando, até eu sentir que me entra até eu sentir que você entra uma outra sintonia. E a cabeça funciona extremamente gráfica, né? Então esse trabalho, eu provocava isso. Porque também é um estado meio narcótico, naturalmente narcótico. E aí a ideia era essa, ir para esses cantos, desenhar, até sentir que eu estava totalmente absorvido por essas pedras, por essa paisagem, botava as pedras novamente em cima do caminhão, ou seja, criava um canto nesse lugar que não tinha razão de ser nenhuma, ou seja, um canto realmente poético, ele não tem razão nenhuma de existir, a não ser a necessidade dele de se tornar poético. Em cada lugar, o caminhão tinha um mundo que tirava a pedra e botava as 4 pedras no chão. E eu não tinha o primeiro lugar... Tinha uma distribuição específica ou era uma coisa... Não. A primeira eu tive que... Eu falei para ele, bota as 4 pedras, ele ficou me esperando, eu senti que deu uma embaçada, não sei o quê. Eu falei, bota essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aí nós já tínhamos... pegamos as pedras numa pedreira no meio de Portugal, em Fátima, subimos para o primeiro canto, que foi em Bragança. De Bragança fomos para Viana do Castelo. Nessa viagem já de Viana para o Castelo, ele percebeu que eu não estava importando o jeito que ele botava as pedras. Inclusive, eu gostaria de nem participar, para não compor com as pedras. Novamente, vinha aquela coisa da implicância. Aí ele já meteu as pedras do jeito que ele tal. Na cidade de Viana do Castelo para Sagres, que você cruza Portugal nesse sentido, mas essa viagem era longa, ele já na metade da viagem para mim virava e falava, ei, cacete, eu já estou cheio de ideia agora para botar as pedras. E se você ver as pedras de Sagres, elas são realmente extremamente arrumadas, e foi ele que botou. E depois entramos para Faro, onde o espaço era um antigo castelo, o espaço de exposição, com uma liberdade grande de ação, né? Eu pedi um andar térreo, porque essas pedras, cada pedra dessa pesava de 5 a 6 toneladas, o caminhão estava realmente bastante pesado. Botamos as pedras no chão, eu fui dando um tombo nelas, com uma empilhadeira, a gente levou ela para dentro do espaço, eu fui dando tombo nelas até encostar no 4 cantos da sala, né? Na última vez eu pegava a empilhadeira e fazia assim, bum, a pedra batia na parede e ficava, botei nos 4 cantos da sala e travei as pedras com uma certa segurança, com 8 pinos de bronze. Nessa época eu usei bronze, aí vem essas camadas de pensamento. Os pinos, o que são? Ponteiras de escultor. Bronze, o que é? Um material muito usado na escultura, no sentido clássico, ou seja, são decisões que são feitas porque existe uma explicação. E aí enfio as 4 pedras nos 4 cantos, travo com essas 8 ponteiras. Nessas 8 ponteiras estava escrito, cada uma dessas ponteiras estava escrito um verso desse poema, né? Mesmo se você não soubesse que essas pedras que tinham gerado montanhas de desenho, você sentia a força. Se você, por acaso, soubesse, se você lesse o catálogo da exposição e visse as fotografias, eu tirei sempre uma foto em cada canto desse, visse as fotografias, você compreendia que aquele trabalho tinha um espaço maior que ele tinha recorrido e que terminava ali. Eu acho que isso fazia com que você visse um pouco mais longe do que aquela própria exposição que você estava vendo ali. Esse trabalho ficou na minha cabeça muitos anos. Cada vez que eu pensava nele, eu gostava mais dele. Nesse trabalho, o canto, no sentido mais poético da palavra, praticamente não entrava. Ou você acha que... Esse trabalho foi gozado. Eu comecei a pensar sobre isso.
ele entrava no sentido que eu tinha usado os versos da Sofia, e os versos da Sofia estavam impressos nas ponteiras. Mas a relação espacial desse trabalho, para mim, foi fundamental. E como o trabalho, ou seja, entre os dois cantos, se você botasse na balança, o peso do espaço predominava sobre o peso, sobre a utilização da poesia, não é? E como o trabalho não saía da minha cabeça, eu tomei novamente essa atitude, eu rebati esse trabalho, assim como eu rebati a laje, eu fiz o pilar, assim como eu rebati, você entende? Eu gosto desse trabalho, como poderia rebater esse trabalho? Eu rebati para o lado mais poético, achei que seria interessante rebater o espaço para o lado mais poético. A primeira coisa que me veio foi pelo espaço. Você tem uma relação de canto, 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 o que seria o rebatimento do canto? É centro do Brasil. O centro do Brasil não é Brasília, o centro do Brasil é São Paulo. Eu percebi que existiam duas ilhas, e mais incrível que pareça, eu vi que as duas ilhas alinhadas passavam por São Paulo, e São Paulo é quase equidistante. Uma ilha é um centro, você tem mar para tudo quanto é lado e um ponto, né? A outra ilha você tem mar para tudo quanto é lado e um ponto, ou seja, os extremos eram centros. Achei uma profunda poesia nisso, entre, por exemplo, você tem um centro e os extremos desse centro são outros centros. Bonita essa escala gráfica, essa escala do mundo, essa escala, ao mesmo tempo, você teria o lado externo novamente, mas eu não estaria nem usando mais a coordenada. É uma resposta a mim mesmo da escolha do local e não depender de mais, nem da própria coordenada, etc. E tal. Também um poeta está presente, você entende? Tudo que eu tinha usado, inverter. Aí, em vez de escolher, eu comecei um poeta que me emocionasse e eu comecei essa sensação gráfica, eu, logicamente, caí na poesia do Brossa, né? Juan Brossa, um catalão que tem uma poesia para a letra A que é gráfica, né? Ele fez umas 3 ou 4 poesias para a letra A, uma delas é essa que eu usei, chama-se Desmontagens, ele só escrevia em catalão. Que é o A desmontado, são 2 barras, né? Essas 2 barras com um traço no meio. Então são 3 traços iguais, 2 iguais e um diferente. E se você observar esse A, ele é uma ponteira, né? É uma ponteira muito próxima das ponteiras que eu tinha usado. E aí eu falei assim, pô, vou fazer um trabalho em homenagem ao Brossa e novamente em homenagem a São Paulo, rebatendo essas questões todas e aí surgiu o trabalho. Eu fui para uma ilha, que é uma ilha que fica no meio do mar do Atlântico, chamada Ascension, complicada de entrar, tem que ir a Londres. Bom, vou para essa ilha, olho para São Paulo, finco a letra A e olho para São Paulo e tiro uma única foto. No outro lado, na ilha do Pacífico, que é uma ilha que dá na costa do Chile, faço a mesma atitude, finco A, olho em direção a São Paulo. E o A não fica lá? Não, esse trabalho porque senão vira sabe, toda hora tem que... A Glorinha uma vez falou uma coisa muito interessante assim, ela falou que cada vez que eu vou entrando numa situação, tem uma hora que eu penso enviesado. Seria o mais óbvio eu abandonar o A lá, né? Eu falei, não, esse A vai comigo. Durante esse processo todo, eu desenho muito, eu penso desenhando. Tem desenhos muito significativos da construção desse pensamento. Ou seja, é um jeito de você responder uma atitude poética sem fechar ela, né? Ou seja, é um jeito de você mostrar todo esse pensamento que ela é construída com outra atitude poética, ou seja, com o próprio desenho, não com palavra. Mas chega a requintes, às vezes, assim, gozados, assim, eu não olho para São Paulo. A ilha está aqui, São Paulo está aqui, a outra ilha está aqui. Eu olho para cá, eu olho para São Paulo dando a volta, sabe? Há umas construções assim, por isso que eu falo, uma construção, às vezes esbarra até num certo barroquismo, mas minimalista, sabe? Mental. Há uma composição, né? Eu olho para São Paulo para aqui, nessa ilha eu olho para São Paulo por aqui. Nesses desenhos tem esse pensamento de você olhar redondo, né? Há uma relação onde o espaço que eu estou agindo, ou seja, o espaço que eu estou agindo na galeria, o trabalho é ali, né? Se você observar o grande Buda, o trabalho é disperso. Se você observar os próprios 4 cantos, o trabalho acontece no Museu do Faro, mas ele é disperso. Há uma coisa clássica
de voltar a pensar um trabalho para onde ele é mesmo. Por exemplo, Matisse, né? Matisse pintava um quadro de 1 metro por 1 metro. Toda a relação visual dele, pictórica, etc, estava naquele quadro de 1 metro por 1 metro. Se você tirasse aquele quadro de um museu, de uma parede e levasse para outra, o trabalho ia de 1 metro por 1 metro. Ele não tinha uma conversa com nada, né, em volta. Veio o pessoal do surrealismo, né? E começou a fazer aquelas situações, carvão, fios, etc e tal, começou a usar um pouco do ambiente, né? E Rothko teoriza esse ambiente através de pintura. Essa pintura é aqui, essa pintura é aqui, essa pintura é aqui, essa luz é assim, esse banco é aqui, né? Ou seja, o trabalho não era mais essa pintura, o trabalho era essa pintura e a relação delas com aquele próprio espaço e a relação delas com elas, né? Aí veio o pessoal do site específico naquela situação extrema daqueles momentos, aquela audácia em sair da galeria, em sair do museu, porque existia um ambiente sufocado norte-americano incrível. Quando você usa uma coordenada, ou quando você sabe que você está indo para o espaço externo. Quando você sabe que você está indo para o espaço externo, você sabe que tem a presença da escala violenta, né? Você pode resolver essa escala com material, serra, etc., como você pode resolver essa escala através de uma atitude mental, através de situações que você cria. Mas o mais interessante que eu acho é que quando você manda uma coordenada, essa coordenada não existe. Coordenada não existe. Vamos supor, 23 graus passa por aqui, né? São Paulo, trópico de Capricórnio, 23 graus e meio, estamos nós aqui. Nenhum de nós pega os 23 graus e meio. Você não vai pegar os 23 graus e meio. Eu falo para você, vamos se encontrar 3 horas da tarde. Não existe 3 horas da tarde, né? Todos nós aqui chegamos a um acordo que 3 horas da tarde é aquele horário ali, então a gente sabe que 3 horas da tarde é ali. Todos nós chegamos a um acordo que 23 graus e meio passa aqui em São Paulo, então é nesse lugar que está a coordenada. Você entende? Mas na realidade, isso é um acordo, não existe. Então quando você trabalha com a coordenada, o que você acontece? Você ignora a paisagem. Não tem paisagem. Você tem um local. Que nem mesmo se você não for no Google, no computador, no mapa, nem mesmo você sabe o que você está enfrentando. Então o que acontece? Você tem um embate, um ataque profundo com o seu trabalho. Assim como o Matisse tinha um ataque profundo com aquela tela. Você entende? Ou seja, a solução completa estava ali. Se vai para aquela parede ou para aquela outra, dane-se. A solução está aqui. Ou seja, o jeito de você pensar é extremamente plástico. Quando você faz isso, você ignora a paisagem, você ignora o local, você ignora tudo isso, você cai, você sabe que você vai para o lado externo. Então, o que acontece nesse trabalho do verso? Né? São duas coisas para mim que têm uma significação muito, muito bonita. Que as duas palavras, tanto o verso quanto o canto, é espaço e a poesia. E depois é que eu volto novamente a lidar com o espaço interno, sendo o espaço interno, mesmo tendo passeado pelo espaço externo, o espaço interno onde vai acontecer a exposição, é realmente meu endereço. Então essa exposição, ela é construída como se constrói uma pintura concreta. Você está entendendo? O meu interesse é a visualidade completa dela, porque essa questão teórica, para mim, já está resolvida e me explicado. Ou seja, existe uma configuração de mais ilhas, de uma poesia, de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que lá, que para mim já preenche o meu olhar e que faz esse olhar, novamente, me dá a possibilidade de construir um trabalho que eu sinta que é novo, porque na realidade, visualmente, é um círculo. E um círculo não é novo. Agora, essa questão da circularidade, no fundo, é uma questão que unifica muito o seu trabalho todo, não é? Essa questão do erotismo, da sexualidade, que também é um móvel forte do seu trabalho, se a gente pensar bem, algo dessa plenitude dado pelo êxtase, pelo orgasmo, essa coisa toda, essa plenitude tem algo de circular também, não é? Essa relação não é concêntrica, né?